Olá, boa tarde, como é que vocês estão? Vou fazer a apresentação aqui agora para a gente fazer um tour pelo projeto de vocês para verem, né, como que está ficando cada detalhe e a partir dessa apresentação a gente conseguir conversar melhor de como está ficando, o que vocês gostariam de alterar. É o ponto de partida para a gente conversar melhor sobre o projeto de vocês, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês e aqui está a fachada principal da casa de vocês, onde desse lado nós temos os portões principais da garagem, né? E aqui nós temos aquela rua da lateral de baixo, que é uma extensão um pouco maior. E no centro nós temos o espaço comercial, né? A sala da Paula. Ela foi trabalhada com esse ripado aqui na vertical, onde o material a gente consegue conversar depois qual que seria a opção. Podemos ter PVC, alumínio, a própria madeira mesmo. Então aqui a gente traz uma textura diferente, delimitando, separando o que é comercial do que é o residencial, tá? Foi trabalhado também um jardim aqui na horizontal para a gente quebrar aquela sensação de paredões muito altos, causando ali uma barreira visual, tá? Vamos entrar aqui pela porta da sala, onde a gente acessa aqui a área de espera, onde nós temos, no projeto, está mostrando lá 2 cadeiras. Porém, como o espaço é muito pequeno, foi trabalhado com uma cadeira aqui só. Por quê? Se a gente coloca 2 cadeiras aqui, uma que ela teria que ser muito pequena, né, estreita, e outra que uma pessoa ficaria esbarrando os braços na outra, ia ficar bem encostado uma pessoa na outra. Então, essa sala de espera foi trabalhada aqui com uma cadeira e a porta aqui ela está escondida, né, minimizada no painel, de forma que a pessoa não fica com a sensação de estar presa ali entre as paredes, tá? A gente consegue colocar até uma tela aqui, por exemplo, enquanto a pessoa está esperando ali o atendimento, tá bom? Entrando aqui para a sala propriamente dita, nós temos esse espaço, onde aqui temos o sofá para a cliente sentar e a mesa para a Paula, ela é uma mesa com rodas, de forma que, se precisa estar um atendimento mais próximo do cliente, a gente consegue encostar essa mesa de cá e a conversa flui melhor aqui entre a paciente com a Paula, e se precisa de fazer alguma anotação, alguma coisa nesse sentido, a gente consegue virar essa mesa nesse sentido e ainda temos essa relação cliente com a Paula, tá? Então ela fica uma sala mais dinâmica, ela não fica presa a um layout só, tá bom? Isso devido ao tamanho ser um pouco reduzido, tá? Desse lado aqui nós trabalhamos com quadros e aqui nós temos na decoração trazendo os livros, né? Onde a gente consegue colocar um pouco dos livros que você já tem, e centralizado aqui nós temos a porta que vai para o banheiro. Mais uma vez, para a gente não ficar vendo uma portinha no meio de uma parede grande, ela está disfarçada aqui, tá? De forma que, se não for para o cliente saber que tem um banheiro ali, nem imagine, tá? Aqui a porta, passando pela porta, a gente chega aqui no banheiro, onde temos aqui vaso sanitário com a pia e espelho, tá? Ela ficaria então aqui dessa forma, e olhando aqui para o outro lado, nós temos o espaço com o box, né, e o chuveiro. Então o espaço comercial ficaria dessa forma. O chão aqui foi trabalhado nesse amadeirado, que é um piso atérmico, né, aqueles laminados, de forma que traz ali uma sensação de aconchego maior, tá bom? Ficaria então dessa forma. Eu vou voltar aqui na rua para a gente entrar pelo portão da garagem agora. Deixa eu até colocar aqui na próxima cena, onde a gente entra aqui pelo portão da garagem, e essa é a visão que nós temos agora, já falando da residência de vocês. Então, ao passar pelos portões aqui da garagem, nós temos aqui acesso à residência de vocês, onde essa porta vai para o quarto da Paula, né? E aqui a gente tem a porta principal
da sala. Uma garagem ampla, né? Essa parede de cá ela foi trabalhada em meia parede com pedras naturais, não trazendo, não foi trabalhada a parede como um todo para não ficar com aquele sentimento meio que abafado, né? Muito poluído visualmente. Então ela ficou aqui dessa forma. Seguindo em frente aqui, nós vamos para a área de piscina. Aqui nós vamos para a área da piscina, onde nós temos aqui um deck amadeirado, juntamente aqui com o ofurô, né? Ele está suspenso aqui. Então temos um revestimento de pastilhas dentro dele, do lado de fora essa textura em amadeirado, e no entorno dela a gente tem essa pedra atérmica, que não vai nem esquentar e nem esfriar demais no dia a dia, tá? Então ficaria aqui dessa forma. E em frente aqui nós temos o espaço gourmet de vocês. Na área coberta a mesa, onde a gente está utilizando aquela mesa que já tem lá no espaço gourmet de vocês. E aqui nós temos, né, o espaço gourmet em L, onde temos aqui churrasqueira. Na lateral nós temos a bancada de apoio, né? Quando estiver preparando algum churrasco, alguma carne aqui, a gente consegue manusear o que está sendo preparado aqui na bancada. E desse lado nós temos aqui a pia e a geladeira. Aqui foi colocada uma prateleira superior, de forma a trazer aqui uma parte mais decorativa e não muito de utensílios, né? Uma vez que ela é toda aberta. Aí nós temos a parte de baixo com armários, onde a gente aí sim conseguiria colocar ali utensílios e coisas que fossem necessárias, né, no dia a dia de vocês. Voltando aqui, o vídeo deu uma travadinha, mas agora já voltou ao normal. Então vamos entrar aqui pela porta principal da residência de vocês, onde a gente vai chegar na sala de TV. Então aqui, mais uma vez, aproveitando todos aqueles móveis que vocês solicitaram, nós temos aqui então um painel de TV, né? Agora trazendo para essa textura mais clara, né? Uma madeira mais clara. Aqui o sofá, também aproveitando aquele sofá que a gente tem. A sala de vocês então ficaria dessa forma. Aqui nós temos todo o mobiliário que está lá na sala de jantar, né? Com aquelas duas prateleiras, onde a gente tem aqui a adega de vinhos e a louceira, e aqui a mesa de jantar. Então ficaria aqui dessa forma. Aqui a escada, nós temos a parte toda fechada aqui nesses primeiros degraus, e aqui a gente tem uma área vazada da escada, tá? Ela segue reta dessa forma. Seguindo em frente aqui, nós temos a cozinha de vocês, onde ela foi trabalhada dessa forma. Temos aqui aquelas banquetas, a pedra num marrom café, e aqui nós temos a área de bancada de trabalho, trabalhando aqui com o fogão atual que vocês têm, aquele outro fogão industrial, espaço aqui do lado para apoio, né, durante a cocção, e aqui centralizado com a janela nós temos a pia. Então temos armário aqui em toda a parte inferior, né, da bancada. Inclusive esse espaço seria aqui para os eletrodomésticos. Então nós temos, guardamos ele aqui nessa parte de baixo, e na utilização a gente tem essa bancada, pode ver que ela é um pouco mais larga, para que a gente consiga trabalhar com os eletrodomésticos aqui. Então nós temos a pia de apoio aqui do lado, e de cá toda a infraestrutura para ligar esses eletrodomésticos estaria embutido aqui nessa parte da bancada de vocês, tá? E olhando para o lado da geladeira, nós temos armário na parte superior também. Como a parte de baixo ficou pequena, eu coloquei aqui armário na parte superior também, com essa parte aqui que a gente consegue abrir como se fosse um máximo ar, onde a gente vai colocar ali coisas que são utilizadas com mais frequências,
mais frequência, e na parte de cima nós temos os armários, né, onde vai guardar panelas maiores, coisas que se usa com menos frequência. Então ficaria aqui dessa forma a cozinha de vocês. Agora aqui nós vamos para a esquerda, onde a gente vamos entrar no corredor e acessar aqui aquele primeiro quarto, onde nós temos, né, aquela cama de viúva. Foi trabalhada aqui uma textura diferente na parede do fundo desse quarto. Os criados mudam com iluminação na parede. E aqui aquela cômoda com a poltrona também sendo utilizada desse lado. Então esse seria aqui o primeiro quarto. Seguindo em frente no corredor, a gente acessa o banheiro social, onde aqui nós temos bancada com armário na parte inferior, bancada aqui com espelho, sanitário, e aqui o que eu fiz? Avancei com a própria alvenaria para que do lado de fora a gente tenha nichos para colocar papel, cesto de lixo, e ao mesmo tempo, ao lado de dentro dessa parede, nós temos o nicho do chuveiro, né, onde vai colocar sabão, shampoo. A gente não fica vendo essas coisas de banho o tempo todo, né, quando entra aqui no banheiro. E aqui nós temos só uma porta do box separando essas duas áreas para que o vapor que é gerado durante o banho não passe para o lado de cá. Então ele ficaria aqui dessa forma. Aqui voltando para o corredor, a gente vai acessar o quarto aqui do casal, onde nós temos primeiro o banheiro, né, trabalhando daquela mesma forma que a gente está alterando somente os revestimentos, né, e a forma como que está a cuba, aqui já uma cuba de sobrepor, ficaria então aqui dessa forma. E aqui o nicho com chuveiro. Saindo aqui para o corredor, nós temos o closet, onde ele tem armário dos dois lados até em cima, e a parte superior aqui seria para a parte de malas, né? Então temos toda a parte de armários aqui, tanto de um lado quanto do outro, e aqui no fundo nós temos o espelho de corpo inteiro com a janela superior. Ficaria dessa forma o closet de vocês. E seguindo em frente, a gente chega no quarto propriamente dito, onde nós temos aquela cama, né, com os criados. E olhando aqui para a direita, nós temos aquele móvel que vocês já têm, né, com as gavetas aqui, trabalhando um frigobar na parte de baixo desse lado. E aqui o painel com a TV, utilizando ainda reaproveitando aquele painel de vocês. E aqui, né, ainda sobra um espacinho que a gente consegue colocar poltrona ou uma cadeira, um espaço aqui para colocar um vinho, tomar alguma coisa. Ficaria aqui então dessa forma. Então essa é a parte de baixo, né, do primeiro pavimento da residência de vocês. Agora nós vamos subir para o segundo pavimento, para vocês verem como que ficou o segundo andar então. Subimos aqui, chegamos, né, no segundo pavimento, onde a gente tem essa pequena copa com um frigobar, um pequeno armário para guardar utensílios, né, que serão utilizados no dia a dia ali, e desse lado aqui um roupeiro até o teto. Aquela mesa que vocês têm do lado de fora, eu aproveitei e consegui aproveitar ela aqui nessa área, tá? Para não ter que dispensá-la. Pro lado de cá a gente vai para o primeiro quarto das meninas, onde aqui nós temos o primeiro quarto, como que ele ficou. Nesse, a gente conseguiu utilizar os armários da forma com que eles estão lá hoje, tá? Só foi alterada a textura dele, né? Trazendo para uma madeira mais clara. Então aqui, cama de casal, bancada de estudos e maquiagem. E olhando para cá, nós temos o painel de TV suspenso no teto. E aqui a gente tem o roupeiro.
Aqui a porta que sai para a sacada. Entrando nesse primeiro banheiro, ele foi trabalhado dessa forma, como é um banheiro de quina, né, mas num formato mais quadrado, o box então é um box de quina. De cá nós temos a bancada com um armário e a cuba, e do outro lado nós temos o vaso sanitário. Ficaria aqui então dessa forma. Saindo agora para o corredor, nós vamos para o outro quarto. Aqui, para aproveitar aquele móvel, nós teríamos que separar ele, tá? A ideia seria separar ele, então ele ficaria dessa forma. De cá a gente consegue utilizar essa parte do móvel. E aqui de frente nós temos a bancada de estudos, né? Onde ela foi separada, a gente coloca só um pé nela e a painel com a TV. Aquela penteadeira que ela já tem, né, para maquiagens, e de cá o roupeiro. Fica um fluxo mais tranquilo no quarto, consegue circular dentro do quarto de forma mais tranquila e mais livre, né, dessa forma. E aqui a gente entrando no banheiro, também sendo trabalhado da mesma forma do outro, aproveitando melhor os materiais dessa forma. Então ficaria aqui desse jeito. Parte de revestimento, cores, isso a gente vai conseguir conversar tudo a partir de agora, né? O que vocês gostam, o que não gostam, a gente consegue ir conversando a partir de agora, né? Tendo o projeto em vista, a gente consegue ver cada detalhe dele, cada ponto que vocês vão gostando, né? Ou não, para a gente poder ir fazendo as melhorias, né? Bom, para essa primeira apresentação, a gente conseguiu ver todos esses detalhes, né? E a partir daqui, nós vamos conseguir conversar melhor sobre o que vocês gostariam que fosse melhorado, o que gostariam de alterar, né? Aí assistam com tranquilidade, anotem os pontos que vocês levantarem para a gente poder dar continuidade, tá bom? Um abraço e até logo!